Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho Online, que acontece aqui toda semana, segundas-feiras, às 21 horas, ao vivo pelo nosso canal do Instagram, Ângela Esteve 17. Também esse vídeo fica lá no nosso canal do YouTube, também Ângela Esteve 17. Se você não é inscrito, aproveite para se inscrever e também ativar o sininho, porque assim você é notificado toda vez que a gente publica um vídeo. Lá no YouTube a gente tem uma playlist de todos os evangelhos que a gente tem realizado aqui nesses últimos 5 anos. E também aqui no Instagram também tem. Então, aproveita para seguir e acompanhar aí você que gosta de ouvir sobre as explicações dos textos do Evangelho, que não é nada mais, nada menos do que um manual de conduta, né, de comportamento para a nossa vida. E nos ajuda a entender, né, como nós devemos nos comportar no mundo. Porque Jesus trouxe essa boa nova, essa linha de conduta há 2025 anos atrás, para que nós começássemos a praticar isso e ter uma vida mais harmônica, uma vida mais condizente com a nossa evolução espiritual. Então, vocês todos que estão aqui convidados, a gente traz sempre um texto do Evangelho para que nós possamos refletir a vida. Esses textos são muitas vezes escolhidos por nós, outras vezes são sugeridos. Vocês também, se quiserem, podem fazer a sugestão de algum texto, de alguma passagem do Evangelho que tenham dúvida, né, e que às vezes a gente não entende direito, e a gente vai procurar aqui, então, elucidar isso. Lembrando que o Evangelho ele é muito atual, não existe nada de ultrapassado, a necessidade apenas da gente contextualizar, para que nós possamos entender realmente qual o sentido das palavras do nosso Mestre Jesus. Então, mais uma vez, muito boa noite, sejam bem-vindos, e nós vamos então iniciar pedindo ao nosso Mestre que esteja mais uma vez aqui no meio de nós, nos ajudando a falar um pouco das suas palavras, que a gente consiga aqui entender um pouquinho mais sobre isso. Que Jesus esteja conosco. E hoje eu trouxe um texto, ultimamente eu tenho trazido alguns textos do Evangelho, algumas passagens, né, do Evangelho, que às vezes quando a gente lê, a gente não entra na profundidade do significado do que foi escrito, do que foi dito na realidade, né? Porque Jesus falava por parábolas. Então, nem sempre a gente consegue entender a parábola no seu sentido moral. Lembrando que quando Jesus está falando sobre conduta, ele está falando sobre as questões espirituais. Ele não está falando das coisas materiais. Ele sempre fala no sentido moral, ou seja, como é que nós nos comportamos diante da vida e diante das coisas materiais, que não são nada mais, nada menos do que instrumentos para que a gente possa desenvolver, aprimorar e evoluir o nosso espírito. E essa passagem de hoje está em Mateus, no capítulo 13, versículo 25, que diz o seguinte: Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Quer dizer, o que significa isso? Né? Essa pequena frase, o que é que ele quer dizer com os homens dormiam e aí veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se? Aqui a gente tem que entender o seguinte: primeiro, o que é joio? Né? Para quem não sabe, quando você planta o trigo, o joio ele é muito parecido com o trigo, ele é quase igual, a gente confunde ao olhar. O joio ele tem toda a aparência do trigo, mas ele não tem
todas as propriedades, digamos assim, do trigo. Ele é mais conectado com a terra. Então, para que o trigo cresça, é necessário o joio, porque o joio mais conectado à terra é que vai dar o impulso e fazer com que esse trigo cresça. Só que chega no momento em que o lavrador, atento, tem que retirar o joio, porque senão ele acaba matando o trigo. Então há uma necessidade que eles cresçam juntos, mas no seu devido tempo é preciso retirar o joio. Então, entendido isso, a gente vai poder agora entender o significado moral dessas palavras. Então, no que diz respeito a nós aqui, a nossa humanidade, o que ocorre na nossa Terra, no nosso planeta? Jesus, como sendo o representante mais alto, né, do planeta, dono das terras. E quem são essas terras? O que são essas terras? São os nossos corações. Então, da população que vive aqui nesse planeta. Nós somos os lavradores. Lavradores do quê? Do campo do nosso coração, do nosso entendimento, da nossa conduta. Então, ele fez o plantio de acordo com o que foi permitido pelo Pai Celestial. Ele trouxe para as nossas consciências um conhecimento da vida espiritual, um conhecimento do amor, da conduta, para que nós tivéssemos condições de cuidarmos de nós mesmos. Mas é claro que nem todo mundo aprendeu ou já aprendeu as lições, né, pelo menos as mais básicas, né, de amor e de respeito ao próximo. Mas a lavoura de Jesus não está perdida por causa disso. O que é o que acontece com a nossa terra? Vamos tirar todas as pessoas que não respeitam os outros, todas as pessoas que não entenderam e vamos tirar fora daqui? Não. Ele trouxe os ensinamentos e ele permitiu e permite que aquelas pessoas que ainda, né, digamos na linguagem, na comparação que ele faz, ainda são joio, permaneçam convivendo com aquelas pessoas que já têm um determinado conhecimento, que já têm uma determinada conduta moral. Por quê? É necessário um tempo. Quando você planta lá o trigo e o joio está junto, você não retira logo em seguida. Você tem que dar um tempo deles crescerem. E é o que está acontecendo hoje com a nossa casa planetária. A gente vê aqui pessoas muito boas, pessoas honestas, pessoas que procuram viver a sua vida dentro da moralidade, mas tem muita gente que a gente sabe que não se comporta assim, né? Não sejamos nécios, nós precisamos enxergar o mundo dentro da realidade que se apresenta para nós. E a gente vê tanta falta de respeito para com o ser humano, tanta falta de caráter muitas vezes, as pessoas usando outras pessoas como se fossem objetos apenas dos seus próprios interesses. E por que é permitido isso? Para que esses espíritos, ainda sendo maus, entre aspas, aprendam na convivência com aqueles espíritos que já estão mais maduros, para que eles também comecem a fazer a sua transformação. Então, os honestos vão ainda ter contato com os ignorantes, com os desonestos. Ainda haverá aquele lado, aquele povo, aquelas pessoas que são pacíficas, que são obrigadas ainda
a conviver com a guerra, como nós convivemos hoje, né? Que é uma coisa assim, que parece absurda em pleno século XXI, mas nós estamos assistindo isso. Sábios que vivem junto com ignorantes. Então, há toda essa dualidade dentro do planeta, né? Da extrema riqueza e a extrema pobreza. Então, é um planeta dual, aonde o mal aparece para mostrar o que é bom. E muitas vezes, no contato do que é bom, aquilo que é mal vai se transformando. Só que a Terra vem vivendo há milênios essa mistura. E agora está chegando o tempo de haver uma transformação da casa planetária, porque é uma escola, que era uma escola primária, que está indo para um grau mais elevado. Ela tá mudando o planeta para um planeta, um mundo de regeneração. O que é um mundo de regeneração? Não é ainda um mundo feliz, mas aonde o bem predomina sobre o mal. Então é como quando a gente passa por uma cirurgia e depois a gente tem aquele período da gente se regenerar até voltar à saúde. É esse o estado futuro da nossa Terra. E isso já começou a acontecer. Como é que isso vai se dar? Vai acontecer um cataclisma e vai morrer um monte de gente? Não é isso não. Não é assim que as coisas sucedem dentro da natureza espiritual. Há milênios que a gente vive nessa mistura, né? Mas vai chegar um momento em que, no ápice da transição planetária, os maus, ou seja, aqueles que ainda relutam a entender todas as premissas morais que o próprio Jesus nos ensinou, não poderão mais ficar aqui. Não porque Jesus vai expulsá-los, mas quando a gente muda a forma de pensar, a gente vê isso na nossa vida diária. Quando a gente faz uma transformação interna, que a gente passa a ter um outro comportamento, tudo à nossa volta se modifica. Se a gente teve um temperamento de ser um pouco mais, digamos assim, mais violento, ou de ter um comportamento mais permissivo, as pessoas vão agir com a gente dessa forma. A partir do momento que eu começo a me tratar, que eu começo a mudar a minha conduta, muda também a forma como as pessoas vão nos tratar. Muda quando a gente começa a estabelecer limites. Quando a gente estabelece limites, a gente vai permitir que determinadas pessoas, situações aconteçam na nossa vida e outras não. Então, isso tudo já faz o nosso, digamos assim, o nosso pequeno mundo mudar. Isso levado à conta planetária é da mesma forma. Na medida em que nós vamos nos transformando, que a gente vai adquirindo maior conhecimento espiritual e colocando isso na nossa conduta, o mal não vai conseguir ficar perto. Por quê? Porque muda a frequência. E a frequência do nosso planeta, ela está mudando. Nós temos descargas solares que estão acontecendo, a frequência, nós estamos vivendo assim no ápice da panela de pressão. E a gente, às vezes, quem tem mais sensibilidade, consegue, às vezes, sentir isso. Há um desconforto, muitas vezes, dentro da gente, até um desconforto físico. Né? Às vezes vem umas dores de cabeça, às vezes a gente se sente meio desconectado da realidade, e isso faz parte dessa mudança. Porque nós estamos saindo de uma vibração mais lenta e entrando por uma vibração mais rápida, maior. Então, quem estiver ainda insistindo no mal, vai chegar um momento em que essa carga vibratória ela vem de uma tal forma
que a pessoa não consegue resistir, não consegue ficar. Então, por N motivos que podem acontecer, ela pode desencarnar, ela pode acontecer qualquer outra coisa. Só que para poder fazer o processo reencarnatório de volta, ela tem que estar nessa vibração. Então, se ela não estiver, não tem como. Não tem como ficar. Ninguém vai se sentir confortável num ambiente que não seja semelhante à forma como a pessoa vive. Então, se a gente colocar uma pessoa que viveu a vida inteira somente da lavoura, que só viveu no meio da natureza e traz ela para a cidade e solta ela aqui, ela vai sentir uma diferença muito grande. E se ela não tiver um ensinamento, alguma coisa, se adaptar vai ser muito difícil. E ela vai se sentir fora do seu meio ambiente, fora do seu habitat natural. E mesmo nós, quando nós desencarnamos, as pessoas falam, vai para o céu ou inferno. O céu e o inferno é o que a gente carrega dentro da gente. Não modifica praticamente em nada. Você vai estar aliados e conectado com espíritos que estão na mesma vibração. E essas vibrações formam colônias espirituais aonde existe a mesma vibração. Então, onde é que nós estaremos? Estaremos aonde a nossa vibração estiver. Então, é importante entender isso, porque senão a gente fica entrando ainda naquele conto da carochinha, de céu, de inferno, de purgatório, que não tem nada a ver com a realidade espiritual. Então, se eu cuido bem de mim aqui, se eu tomo conta bem de mim aqui, eu vivo, pelo menos a maior parte do tempo com os meus pensamentos bons, procurando aprimorar a minha conduta, procurando me aprimorar o meu comportamento em relação às outras pessoas, quando a gente desencarna não tem essa diferença. A natureza, gente, nunca dá saltos. E esse exemplo aqui do joio e do trigo mostra exatamente isso. Eles têm um tempo para crescer juntos. Mas chega uma hora em que o joio tem que ser atado. Ele tem que ser retirado. E agora o que está acontecendo conosco é que, digamos assim, os maus, entre aspas, ainda convivem em meio aos bons. Mas é claro que vai chegar um momento em que isso não vai poder mais acontecer. Então, vai ser o momento que é o momento que Jesus fala em outra passagem do Evangelho, que é a separação do joio e do trigo. Por quê? Para que o planeta evolua, ele tem que entrar nessa vibração e as pessoas que aqui que permanecerem têm que estar de acordo com essa vibração. E é claro que, para ajudar a esse empuxo evolutivo, de século em século, Deus, na sua sapiência, permite que espíritos que são mais evoluídos, eles são convidados a encarnarem nesses meios planetários. E a gente sabe que tem muito espírito evoluindo, reencarnando aqui na Terra. Basta observar as crianças de hoje e as que virão daqui nos próximos 5, 10 anos. Não é uma coisa distante para o próximo século ou para o próximo milênio, não. É agora. Isso já está acontecendo. E esses espíritos que foram convidados são espíritos já com bastante evolução. Quando a gente fala de evolução, estamos falando de evolução moral. Então, eles vêm, reencarnam e a partir das suas condutas, espalhados pelo mundo, não é só em um determinado lugar, então começa a haver uma transformação da sociedade. Muitos assuntos hoje já são discutidos. Muitas leis estão sendo discutidas.
para garantir o quê? A integridade de cada um. Então, quem não estiver de acordo com essa integridade, não vai poder ficar. Então, para que o planeta se desenvolvesse, depois da vinda de Jesus, principalmente, muitas religiões foram criadas, muitos filósofos, já até antes dele e depois dele, vieram trazendo as mesmas premissas morais. Todos os princípios das leis de Deus estão sendo passados aos homens, ou seja, à humanidade, já faz muito tempo. Mas Deus permitiu essas misturas, como ainda está permitido. Mas vai chegar um momento em que isso terá que ser separado. O demônio semeador do joio, referido no Evangelho, é a nossa própria inferioridade, né? Que dá lugar à lavoura dos nossos corações, à nossa própria invigilância. O sono, que ele fala também na passagem, procede da ignorância. E essa ignorância, ela vai desaparecer de nós quando nós conquistarmos realmente, completamente, sabedoria e amor. Ou sabedoria do amor. E esse deve ser sempre o nosso objetivo. Independentemente do que as pessoas façam no mundo, nós temos que ter o nosso próprio manual de conduta. Hoje em dia, a gente vê muitas pessoas desequilibradas emocionalmente, principalmente por causa dos relacionamentos que tem com outras pessoas, seja na família, seja com amigos e seja nos relacionamentos amorosos. Por que esse desequilíbrio todo? Porque ainda não aprendemos a respeitar o espaço do outro. A gente tem que entender que quando nós tomamos uma atitude na vida, a gente sempre vai afetar as pessoas que estão em volta. E as pessoas às vezes tomam atitudes que nem a tartaruga ninja que carrega um mochilão nas costas, né? E aí entra dentro do metrô e se vira e fica batendo em todo mundo. E não pensa que uma atitude dela, o que vai causar no outro? E hoje em dia, na linguagem atual, se chama isso de responsabilidade afetiva. A responsabilidade afetiva está ligada não é só nos relacionamentos amorosos, são em todos os relacionamentos. Em todos. Que a gente deve ter essa responsabilidade. Por quê? Toda decisão que nós tomamos na nossa vida vai afetar alguém que está ao nosso lado. Mas ainda o egoísmo campeia muito na Terra. Então a pessoa só olha para o próprio umbigo, toma as suas decisões e dane-se o que vai acontecer com a outra pessoa. E é isso que a gente tem visto. Só que isso tem um preço. E o preço é caro. Porque, como nós somos todos centelhas divinas, saídas da mesma fonte criadora, qualquer coisa que eu provoque numa outra pessoa, que eu lese a paz da outra pessoa, eu estou fazendo a mim. E isso fica gravado dentro do nosso psiquismo, dentro do nosso campo emocional. E vai chegar vai ter o dia que a conta chega. A conta chega para todos. Então nós temos que ter o cuidado quando nós lidamos com as pessoas, de não ferir a suscetibilidade alheia. Ter essa consideração pelo outro. E às vezes, eu na minha profissão como analista, eu vejo as pessoas chegando num desespero, porque estava num relacionamento com uma pessoa, a pessoa simplesmente some.
ou fica fazendo joguinhos psicológicos num vai e volta, e a outra parte fica totalmente destrambelhada. Isso é falta de respeito com o ser humano. As pessoas merecem consideração, merecem satisfação. Se você vai tomar uma atitude de afastamento, você tem que comunicar. Ninguém, gente, é obrigado a conviver com o outro. Não é obrigado. Mas é o mínimo do respeito que se pede, é que a gente se comunique. E não que use as pessoas. E hoje eu vejo as pessoas tratando as outras como um objeto. Eu uso por um tempo e depois eu descarto. Vocês acham que a conta não chega? Chega sim. E isso é ser mal. No mundo de regeneração, e depois mais para frente no mundo feliz, esse tipo de atitude não existe. Porque Jesus foi muito claro. Amai-vos uns aos outros. Quando ele diz esse amai-vos, o subtexto é o respeito entre uns e outros. E uns para com os outros. E a gente não vê isso. E por causa disso, isso acontece às vezes debaixo do mesmo teto, isso acontece com amizades, com relacionamentos, e essa falta de entendimento vai criando uma ansiedade, uma tensão, vai criando muita raiva, vai criando guerras que a gente não precisa. Nós não precisamos disso. Então, o que ele fala aqui, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele. Ou seja, quando a gente está no sono da nossa ignorância, do nosso egoísmo, do nosso orgulho, vem o quê? O inimigo dele. Quer dizer, ele passa a ter atitudes que depois ele vai ter que colher. É o inimigo dele próprio. Semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Ou seja, tudo foi ensinado no meio desse trigal todo. A questão é, quem é que vai crescer? E a gente, para poder crescer como trigo, nós temos que retirar o mal de dentro de nós. É consertar, é procurar ver como é que anda a nossa conduta. Como é que anda a nossa honestidade em relação às pessoas. Porque senão, como é que a gente vai conviver com uma terra modificada, regenerada? Esse tipo de conduta não vai poder haver. E o que é pior, a pessoa que tem esse tipo de atitude, ela fica com o ônus de ter feito. Porque Jesus sempre falou, nada vai ficar, não tem um J, um tio que não vai ser corrigido. Deus não quer uma imagem imperfeita dos seus filhos. Todos nós carregamos as potencialidades dentro de nós, mas é responsabilidade de cada um desenvolver isso. Então não importa se no mundo estão se comportando de um jeito ou de outro, ou se estão revidando, se estão guerreando. A questão é o que eu faço do meu mundo, da minha casa mental, do jardim ou da lavoura do meu coração. É isso que ele está chamando a atenção. E nós precisamos ficar atentos, porque as coisas já estão acontecendo. Muitos assuntos da sociedade já estão sendo debatidos e outros serão mais ainda. Por quê? Porque nós temos um prazo para que esse processo aconteça. É um processo? Mas não é um processo mais tão demorado, não, para ele se concretizar. Ele já vem vindo da época do Cristo para cá. E nós estamos agora entrando para a fase final.
É fácil viver num mundo de tantas discrepâncias, de tanta diferença, um mundo tão dual? Não é fácil, não. Mas a gente não pode esquecer que nós escolhemos encarnar nessa época da humanidade. E se nós escolhemos e se nós nos comprometemos com a espiritualidade em vir para cá, é porque nós temos condições, sim. Todo mundo tem. A questão é da gente ter a boa vontade de olhar para dentro de nós mesmos e prestar atenção na nossa conduta. Se aquilo que eu estou fazendo, se aquilo que eu estou decidindo, se aquilo o espaço que eu estou ocupando no mundo, como é que isso afeta as pessoas que estão ao meu redor? E aí inclui todo mundo. Não é só as pessoas que estão dentro de casa. É como é que a gente se relaciona com o mundo. O próprio Jesus disse que ele veio e venceu o mundo e que nós poderíamos também. Porque no meio dos fariseus, no meio de toda aquela gente que tentou derrubá-lo nas suas ideias e que levou até a crucificação, ele não titubeou de entrar no jogo de ninguém. E tem uma qualidade que nós temos dentro de nós que a gente precisa cultivar, que é a nossa autenticidade. A autenticidade de viver num mundo caótico que nos induz a ter comportamentos errôneos e que a gente se sustente no nosso lugar. Porque muitas vezes a nossa sustentação vai servir de exemplo para aquele que precisa do exemplo. Então nós estamos cercados disso. Então quem já procura se manter dentro dessa responsabilidade afetiva, dentro de todos os seus relacionamentos, deve dar o exemplo. E até porque, né, gente, com o conhecimento de que tudo volta para nós, se a gente não fizer isso, quem vai levar o ônus da história somos nós mesmos. Né? Por ressonância, tudo volta para o nosso caminho. Então, que a gente aprenda com essa lição do joio e do trigo a escolher o lado que nós queremos estar. E nós temos o livre-arbítrio para fazer isso. Todo mundo tem. Nós temos, a decisão é interna, é nossa. Se o outro está indo para caminho errado ou está fazendo errado, é problema dele. É responsabilidade dele, não é nossa. Cada um deve cuidar com muito carinho, com muito amor da lavoura do seu coração, da sua conduta. Sabedores que nós estamos aqui de passagem. E é muito rápido. Ontem a gente tinha 10 anos de idade, 18, e olha hoje. A vida passa muito rápido aqui. É um estágio apenas. Aí a gente tem que se perguntar, se hoje à noite Deus resolver que chegou o seu tempo e que você vai voltar para o plano espiritual, com que cara que você chega? O que é que você apresenta? O que é que você aproveitou dessa encarnação que lhe foi dada? O que é que você se melhorou diante das pessoas, diante dos seus relacionamentos? Como é que foi que você se portou? Esse exame de consciência a gente deve fazer todos os dias. A gente tem que ter... O maior bem que nós temos é deitar a nossa cabeça no travesseiro com a consciência tranquila de que nós fizemos o melhor. Pode ser que amanhã a gente perceba que a gente poderia ter feito diferente e até melhor. Tudo bem. Hoje nós estamos fazendo aquilo que a gente consegue, o nosso melhor. E isso é que é importante. Se amanhã a gente perceber que esse nosso melhor ainda não foi o suficiente, a gente melhora amanhã. Mas o importante é a gente seguir sempre dentro de uma conduta, dentro de uma linha. E que a gente não se perca diante das ilusões do mundo. Que a gente entenda
definitivamente de que nós estamos aqui com um propósito. Todos temos um propósito aqui. O nosso propósito é de crescer e de evoluir no bem. E nós não podemos perder isso de vista. Ninguém, absolutamente ninguém está aqui a passeio. Todo mundo aqui tem esse propósito. Se você encarnou, se você está aqui ocupando um corpo físico na Terra, você tem uma missão a cumprir. E essa missão é cuidar da sua lavoura afetiva, é cuidar de tratar de obter conhecimento, que é muito importante também. Porque as asas com as quais nós vamos alcançar as altitudes espirituais é a sabedoria, é o conhecimento aliado com o amor, porque conhecimento sem amor não gera sabedoria. Fica só conhecimento mesmo. E só conhecimento mesmo não significa evolução espiritual. Não significa. Tem muitos espíritos aí empedernidos no mal aí, nas zonas mais umbralinas da Terra, que tem muito conhecimento, mas tá com a asa do amor quebrada. Porque provavelmente um dia se iludiram com as coisas do mundo, se iludiram com a sensação do poder, ou foram feridos profundamente nos seus sentimentos e acabaram aceitando o fato de que estão quebrados. E hoje, às vezes, mesmo quando a nossa asa do amor está meio capenga, meio caidinha, a gente deve procurar cuidar dela. Como é que a gente cuida? Sempre, para a gente ter um bom relacionamento com as pessoas, seja lá quem forem essas pessoas, nós precisamos sempre estar armados da melhor arma que Jesus nos deixou, que é o perdão. Se a gente não usar esse perdão diariamente, a gente não convive com ninguém. E o perdão, como eu já falei aqui de outras vezes, não é um prêmio, uma coisa que você dá para o outro. É um estado de consciência seu, em que você entende a situação e se desprende de qualquer sentimento de vingança, de revide, de raiva, e deixa o outro experimentar as coisas da vida que ele tem que experimentar. E você se desconecta da situação. Então o perdão é uma profilaxia da alma para nós. Não é um presentinho que a gente dá para o outro. E nós, quando erramos, muitas vezes com as pessoas, também necessitamos desse perdão. E às vezes a pessoa não quer nos perdoar, mas aí é problema dela. O importante é que a gente se perdoe também. Perdoar a si mesmo é reconhecer que você errou. E que daqui para frente você vai fazer diferente. E não ficar paralisado na culpa, porque a culpa não deixa você ir nem para frente nem para trás. Então, perdoar o outro e se perdoar são as nossas ferramentas para que a nossa lavoura afetiva, a lavoura dos nossos corações não sejam contaminadas com o joio que muitas vezes começa a crescer dentro dos nossos sentimentos e arranca de nós as nossas possibilidades mais nobres de crescimento espiritual. Infelizmente, muitos espíritos caíram nessa armadilha. Na armadilha da vingança, do revide, ou de não acreditar mais que existe o amor. O amor existe sim. Jesus viveu o amor aqui na Terra. Exemplificou o amor aqui na Terra. E nós não podemos amargar os nossos sentimentos à custa de uma decepção aqui ou outra ali. Nós seguimos com almas que são simpáticas a nós e outras que são antagônicas a nós. Não importa. O importa é que a gente se mantenha na nossa conduta,
que a gente se mantenha na lei de amor. E não nos esqueçamos também de procurar o conhecimento, porque o conhecimento espiritual, o próprio conhecimento intelectual, tudo isso que é um cabedal que nos faz crescer no amor. Se a gente não entendesse esses trechos do Evangelho, como é que a gente colocaria isso na nossa vida? Por isso que é essa proposta que a gente faz aqui, interpretar essas palavras para que a gente possa agora agregar isso ao nosso comportamento. Que a gente faça as mudanças dentro de nós, porque a única mudança que nós podemos fazer, não importa a situação, é sempre dentro de nós, nunca é com o outro. As pessoas mudam ou porque aprenderam, porque foram ter o conhecimento, ou porque já sofreram demais e não aguentam mais o sofrimento vivendo daquele jeito. Então, ninguém muda ninguém. Somente nós próprios é que conseguimos mudar. Então, a nossa atenção tem que estar focada no nosso progresso espiritual. Agora, se eu mudo a minha conduta diante de uma pessoa, pode ser que ela também vá mudar a conduta dela em relação a mim. Mas que a nossa mudança seja sempre para o bem, nunca para o mal. Porque se eu vou revidar, ou se eu viro a cara, ou se eu não perdoo, isso tudo volta depois. Porque nós estaremos pareados com as pessoas até a gente se resolver. Até que isso esteja resolvido dentro de nós. E não adianta dizer que vai aguentar uma pessoa aqui a vida inteira para não ter que voltar com ela, porque volta. Volta sim, porque enquanto não houver a harmonia, isso vai ficar uma história pendente. Então, a partir do momento que eu me harmonizo, eu corto isso. Porque eu não preciso mais da lição. Como diz Joana de Ângeles, né, a mentora do Divaldo, lição aprendida não precisa ser repetida. Vai repetir lição quem não aprendeu ainda. Quantas situações às vezes acontecem na nossa vida que se repetem. As pessoas, mas por que repete tanto? Porque tem alguma coisa ali que você ainda não aprendeu. Quando aprender, não repete mais. E todos nós que estamos aqui, nessa terra, estamos em processo de aprendizado. Uns já estão um pouco mais à frente, outros estão mais atrás e alguns, infelizmente, se encontram estacionados. Só que esse estacionamento ele é temporário, porque a vida ela sempre vai trazer uma situação, ela vai trazer alguma coisa e vai nos tirar da zona de conforto. Pode ter certeza disso. Porque se não fosse assim, a gente não cresceria. Que nós estejamos preparados para as experiências que nós vamos viver, mas que a gente mantenha os nossos valores espirituais, os nossos valores morais bem fixados dentro de nós, para que a gente não resvale pelo campo dos erros dos outros. Não é porque o outro ou os outros fazem que a gente tem que fazer igual. Não. Quem segue o Cristo sabe muito bem qual é o seu lugar no mundo. E se não sabe, precisa procurar saber. E para isso, nós temos o Evangelho. Para qualquer dúvida, é abrir o Evangelho. Ele sempre vai trazer a resposta que nós precisamos para aquele momento. E eu espero que esse Evangelho aí tenha tocado seu coração e tenha elucidado, né, também mais esse trecho, e que a gente tenha força o suficiente e a coragem também, porque é necessário de ter essas habilidades psicológicas de coragem, de força, de determinação, de seguir em frente, sabedores de que nunca estaremos sozinhos, porque Jesus prometeu a nós que estaria conosco até o fim e Ele está.
mais presente do que nunca, mais do que a gente possa imaginar, esperando apenas a nossa boa vontade de nos conectarmos com Ele. E nós agradecemos ao nosso Mestre por mais essa lição da noite, agradecemos ao plano espiritual pela assessoria que sempre nos dá nos nossos evangelhos e que Jesus abençoe a todos nós que estamos aqui ouvindo esse evangelho de hoje e a todos aqueles que vão ouvir depois. Jesus tome conta de nós, dos nossos corações, que nós nunca percamos a nossa fé e que o nosso coração nunca esfrie no amor, que ele esteja sempre aquecido pelo amor do Cristo em nós. Que assim seja. E muito obrigada a vocês, todas lindos, maravilhosos que eu estou vendo aqui, eu estou vendo os nominhos aqui. Muito obrigada minhas companheiras, que eu estou vendo aqui, tem companheiras de trabalho hoje aqui também, do nosso trabalho espiritual do Grupo Semente de Luz. Eu fico muito feliz que vocês estejam aqui. Se vocês gostaram desse vídeo, compartilhe com aquelas pessoas que você ama. Não esqueçam de curtir a hora que ele vai para o feed. Daqui a pouquinho eu já vou compartilhar e também lá no YouTube. É sempre bom porque assim mais gente consegue acessar esses ensinamentos e assim devagarinho, de grãozinho em grãozinho, a gente vai plantando a semente do Evangelho um pouquinho, não vou dizer que é muito, mas um pouquinho mais entendido, né? Um pouquinho mais explicado, para que as pessoas possam encontrar aí um norte nas suas vidas, às vezes está passando por algum problema e precisa de uma orientação dessa. Tá bom, minha gente? Muito obrigada mesmo, de coração, que vocês tenham aí uma excelente semana e a gente se vê a semana que vem, se Deus quiser, na segunda-feira, 21 horas, com o nosso Evangelho Online. Um beijo no coração e fiquem na paz do nosso Mestre Jesus.